Olá, muito boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais uma visão de jogo. Desta vez o jogador que iremos abordar é o Rabi Guerra, um médio centro espanhol que jogou pelo Valência na última época, já é internacional sub-21 pela Espanha, é um jogador box-to-box de 1,87 m, de perfil físico bastante aceitável para a sua posição. Uma característica que eu acho que ele já não vai conseguir melhorar no seu perfil físico, porque tem a ver muito com a genética do jogador, é a velocidade. Ou seja, comparando, por exemplo, ao médio que assinou ontem pelo Porto, ou que ainda vai assinar oficialmente pelo Porto, o Victor Frold, ou por exemplo o Aidan Acni, ou outros alvos que o Porto teve, ou, por exemplo, até o Richard Rios, que assinou pelo Benfica, não é tão veloz como esses jogadores. Ou seja, tem um perfil físico aceitável, de uma altura considerável, consegue proteger a bola com o seu físico, mas na velocidade, na aceleração, na condução de bola, não consegue se destacar, apesar de ter passado a larga. É o típico jogador espanhol que não é explosivo, mas é bom a pensar o jogo. Falando nos seus aspectos positivos, acho que tem um passe longo bastante acima da média, uma boa leitura de jogo, consegue perceber para onde é que a bola tem que ir, porém há uma estatística neste jogador que me deixa muito reticente. Ou seja, um jogador que tem um passe tão bom e até se forem ver as highlights, o que destacam mais é o passe longo, a variação do flanco, aqueles passos a variar o flanco, ele é incrível. O que acontece é o seguinte, é que ele só tem uma percentagem de passe de 77,8% na Liga Espanhola. Isto é uma percentagem de passe baixíssima. Para um médio centro, para uma equipa que tem que ter a bola, tudo bem que ele faz bastantes passos progressivos, ou seja, passos para ganhar metros à equipa, seja conforme for, um médio com uma percentagem de passe tão baixa, o Bitinha, por exemplo, tem 91 ou 90% ou mais até, seja a Liga dos Campeões, seja na Liga. E o engraçado é o quê? É que se nós formos ver a percentagem de passe deste jogador na Liga Espanhola, ok, tem 77,8%, 78% por aí. No Sub-21 de Espanha já tem uma percentagem a rondar os 88%, 89%. O que é que isto quer dizer? Que ele ainda não se consegue afirmar num campeonato como na Liga Espanhola, tão bem como se consegue afirmar contra os jogadores da mesma idade que ele, ou seja, ainda está em processo de maturação, é um jogador que ainda está em constante evolução, porque se consegue fazer uma porcentagem de passe quase a rondar os 90% na seleção contra jogadores da mesma idade que ele, e se no seu clube consegue ter uma porcentagem abaixo dos 80%, quer dizer que ainda há aqui uma margem de evolução no clube onde ele joga. É bom tecnicamente, é muito bom tecnicamente, consegue proteger a bola. E outro aspecto que eu gosto dele é que consegue participar nas variadíssimas fases de construção, seja na primeira a ir buscar a bola quase ao guarda-redes, seja na segunda a ligar o meio-campo com o ataque, ou na terceira a ligar o meio-campo com o ataque. Agora, outra característica, outro aspecto a melhorar que ele tem é às vezes ele utiliza passes em zonas arriscadas que não pode, ou seja, tem boa leitura de jogo, mas por vezes não é consistente. Ou seja, às vezes os médios têm que perceber que estão pressionados e posteriormente jogar a bola na frente ou de maneira a tirar o perigo à equipa, e ele às vezes comete passos em zonas arriscadas que mete o Valência em perigo. Vamos então ver aqui um bocadinho do transfer market do jogador, porque vocês gostam bastante de ver isso e também elucida bastante do jogador. Como vocês podem ver aqui, olha, ele tem 22 anos, nasceu em 2003, nasceu no Valência, nasceu em Valência, tem 1,87 m de altura, espanhol, médio defensivo, médio centro, mas é maioritariamente das vezes médio centro, ou seja, é um box-to-box. O que é que nós podemos ver aqui? Também podemos saber que houveram bastantes equipas interessadas nele, pelo que eu estive a pesquisar. O AC Milan, inclusive, o Atlético de Madrid, o próprio Porto já o tem na lista desde janeiro. Acho que o Sevilha também esteve interessado nele e outros clubes da Liga Espanhola, ou seja, é um jogador que tem bastante mercado. Mas acho que para este dinheiro que ele está avaliado, 25 milhões, parece-me ser um valor um bocado exagerado para um jogador que tem uma percentagem de passe abaixo dos 80%. Isso para mim é preocupante. É assim, este jogador iria custar quanto? 30 e tal milhões? 30 milhões? Acho que é demasiado para um jogador que ainda está numa fase de maturação considerável. Ou seja, se fosse um jogador rápido como é o Frol, intenso fisicamente e que desse outras coisas no perfil físico que dá o jogador dinamarquês, eu estaria aqui a defender a contratação dele. Como não é o caso, tenho que falar das coisas como elas são, apesar de ser um alvo que foi associado ao Porto. Acho que tem qualidade, acho que tem tudo para ser um médio centro espetacular, mas acho
que está muito caro para aquilo que na verdade joga dentro do campo. Vamos passar então aqui ao seu vídeo, às suas ações. Como vocês podem ver aqui no primeiro exemplo, ele é capaz de ter bastante técnica e consegue usar a técnica e o seu corpo para proteger a bola com bastante facilidade. Aqui, tal como eu vos falei no início na apresentação ao jogador, é um jogador que tem a capacidade de participar na primeira fase de construção, na segunda e na terceira. Para além disso, um aspecto positivo que eu gostei de ver é que tem muita capacidade de jogar entre linhas. Como vocês vão ver aqui inúmeros exemplos desses, que ele vai aparecer entre linhas de maneira a dar linhas de passo aos colegas e acaba por ser solução. Outro exemplo disso que acabamos agora de ver. Aqui, para participar vertical, ele utiliza bastantes passes destes que acabamos aqui de ver. Ou seja, é um jogador capaz de ligar a defesa ao ataque, o meio campo ao ataque, sem ser através da condução, mas mais através do passe. É um jogador que, lá está, a característica melhor dele, que sai mais à vista, é o pivamento, também tem bastantes aptidões defensivas para ser um box-to-box. É a mesma coisa que eu vos falei do Richard Rios. Os médios centros têm que ser como relógios suíços, têm que se confiar. Nós temos que saber o que é que o médio centro vai fazer. Isso é de confiança. Se lhe podemos deixar a bola e ele sabe o que fazer naquele momento do jogo. E este jogador acho que ainda tem alguns aspectos a melhorar nesse aspecto de ser consistente e de demonstrar todos os jogos aquilo que ele vale. Ou seja, não adianta fazer um passe longo bonito na desmarcação e depois a seguir cometer um passe arriscado numa zona proibida e meter a tua equipa em perigo. Entendem? E eu avalio muito isso no médio centro, porque o médio centro é muito diferente de um extremo. Um extremo pode desequilibrar, pode ir para cima, e às vezes há jogos que não vai correr bem. Agora o médio centro tem que falhar pouquíssimo. Em 10 tem que acertar 9, não há hipótese. E se não consegue acertar, tem que chutar para a frente, aliviar, de maneira a que a equipa não fique exposta ao risco. Aqui demonstra também a sua capacidade de roubar bola e depois de temporizar o jogo, ou seja, é um rapaz que tem bastante passe vertical, mas que sabe temporizar o jogo, por exemplo, melhor que o jogador dinamarquês, ou o ataque, mas melhor que o Acne, isso de certeza, e até por ser espanhol tem outra formação no que toca a manter a posse de bola, ou seja, os espanhóis, todas as equipas espanholas trabalham muito isso desde a formação, que é a maneira como tu temporizas o jogo, a maneira como tu pensas o jogo com posse de bola. Aqui vocês conseguem ver que, para além de participar na primeira e segunda fase de construção, também tem a capacidade de fazer últimos passes a rasgar a linha da defesa com bastante eficácia. Aqui, olha, reparem bem, a capacidade que ele tem de participar na primeira fase, virar-se para o jogo e sob pressão definir bem, coisa que às vezes também corre-lhe mal, ou seja, lá está um jogador que tenta fazer isto no meio de 3 jogadores adversários, às vezes está sujeito a que lhe corra mal basicamente essa sua ação no jogo, não é? Porque arrisca um bocado demais e isso depois às vezes pode correr mal porque basta a pressão adversária ser feita com muita qualidade e depois é complicado. Aqui sofreu falta, jogou bem, simulou, provocou a ação do adversário e depois com imensa qualidade. Uma coisa que eu também acho que ele pode melhorar é o uso do seu pé esquerdo. Nós não vemos, olha, reparem bem aqui, este passo foi feito com o pé esquerdo, mas a precisão do passe já não teve nada a ver de quando é com o pé direito, ou seja, é um jogador que ainda precisava de melhorar um pouquinho mais o seu weak foot. Vocês reparem bem que ele dominou do pé direito e passou do pé direito, ele utiliza muito mais o pé direito do que o pé esquerdo. Nota-se perfeitamente que é um jogador destro. E isso é um aspecto a melhorar, sem dúvida nenhuma. Muito mais para o preço que custa, quer dizer, um jogador que eu já falei das lacunas dele, principalmente na precisão do passe, e depois que não utiliza também o pé esquerdo, fica mais fácil de ler para os adversários o que é que ele vai fazer, certo? Vocês quando só usam o pé direito para driblar, para conduzir, para passar, é muito mais fácil para o adversário vos fechar os espaços, mas muito mais fácil mesmo. Aqui mais uma vez a aparecer na primeira fase de construção, a tabelar com o colega e a conseguir ganhar metros. Mas lá está, aquilo que eu vos disse, através do passe, mais do que através da condução. Ele ganha metros ao Valência, mas através do passe, não através da condução. Aqui a fazer uma assistência um bocado fortuita, porque a bola sobrou para o colega na grande área através de um ressalto e depois deu golo. Aqui, lá está a demonstração que ele tem de bom passe longo.
Aqui, ó, uma das poucas vezes que apareceu nas análises que eu fiz dos últimos 5 jogos, se não estou em erro, da La Liga, foi das poucas vezes que ele chutou à baliza, ou seja, até tem um remate com bastante força, mas não o utiliza muito. Poderia utilizar muito mais o remate, ser um remate de forma mais consistente. Aqui, como vocês podem ver, em termos técnicos, é um jogador bem acima da média. Para a altura do 1,87m, trata muito bem a bola, não é pesudo, domina bem a bola. Nesse aspecto, em termos técnicos, acho que não fica nada a desejar. Para o valor que custa, acho que está condizente com o seu valor. A sua capacidade, lá está, de perceber, utilizar o pescoço para perceber se está a ser pressionado e virar-se constantemente, como vocês puderam ver aqui, a perfeita identificação de onde é que está o adversário para poder rodar e para poder jogar para a frente. E é assim, pessoal. Temos aqui mais uma análise e uma visão de jogo ao Rabi Guerra, um jogador que já esteve na lista do Porto desde janeiro, se não estou em erro. Já foi bastante associado, como eu vos disse, a bastantes clubes, inclusive a clubes grandes, não só da La Liga, mas também da Série A, como o AC Milan. Quero-vos dizer também que amanhã, em princípio, vou streamar, ou ainda logo à noite, sou capaz de streamar e para mantermos um pouco a conversa sobre o Futebol Clube do Porto, até o mercado do Benfica, o Enzo Barrenechea, o Richard Rios, o que é que vocês acham sobre esses reforços, se queriam vê-los no Porto, se acham que vão se ingrar no Benfica. O próprio Victor Frohl de ontem trouxe-me uma excelente notícia ao final do dia, porque era um jogador que eu vejo que vai ter a capacidade total de se afirmar no Futebol Clube do Porto. Muitas pessoas pensam que 22 milhões para um jogador de 19 anos da Liga Dinamarquesa, que é um dinheiro exagerado, mas quem viu o que eu vi naquela análise e quem vê o impacto que esse jogador tem, aliás tem 19 anos e foi o melhor jogador da Liga, ainda há bocado eu ouvi o Maniche a dizer que achava que este jogador não vinha para ser titular, mas ao mesmo tempo estava a dizer na mesma frase que nunca viu nada do jogador e que ninguém pode dizer que conhece o jogador porque ninguém conhece o jogador. É assim, tu quando és comentador de futebol e não vais analisar os jogadores ao detalhe para poderes falar em público, eu acho que isso é no mínimo falta de profissionalismo, não é? Porque é assim, tu como é que vais dar uma opinião sobre alguém sem estudares o que é que estás a falar? Eu estou farto de dizer isto. Tu não podes opinar sobre uma coisa que não tens conhecimento. Tu, se não tens conhecimento de um jogador, não falas. Quantas vezes me perguntam no Twitter, no YouTube, olha, qual é a tua opinião em relação a este jogador? Não sei, não comento. Se eu já vi, mesmo que seja highlights, eu não tenho noção de como é que o jogador é em cada jogo. Ou seja, qual é a consistência das ações dessas highlights no seu jogo. É muito fácil pegarmos e vermos as highlights do Otávio até aí do Porto, até ele se tem inúmeras highlights. E depois vamos a ver a consistência das suas ações, são quase nulas. Percebem? Isto no futebol, para se poder falar, tem que se ter conhecimento de causa. Sem conhecimento de causa, não se pode falar. Ninguém vai poder dizer assim: eu acho que este rapaz dinamarquês não veio para ser titular do Porto, quando nem sequer sabes o que é que ele joga. A idade é só um número, seja no futebol, seja noutras profissões. A qualidade, a consistência e os perfis são algo muito importantes em todas as profissões, não dá hipótese. E é assim, pessoal, fiquem ligados a mais uma visão de jogo. Em princípio, amanhã sairá do Pablo Rosário ou do Cauê da equipa B, mas provavelmente sairá primeiro do Pablo Rosário e depois do Cauê. Mais para a frente, no final da semana, mais para quinta-feira, sexta-feira, iremos abordar também as saídas oficiais do Porto, porque o Otávio está para ser oficializado, o próprio Chico Conceição acho que tem até terça-feira para dar o sim à Juventus e afirmar o contrato e depois tornar as coisas de forma oficiais. Vamos abordar também esse tema, talvez em stream, e depois gravamos o vídeo para o YouTube. E é isso, pessoal, fiquem ligados, já vamos nos 2500 subs, partilhem o canal com os amigos, comentem a vossa opinião sobre as coisas de forma respeitosa, sem nunca ofender ninguém, sem nunca ofender o próximo, sem ofender a mim, claro. E é isso, pessoal. Até à próxima.